Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou professora autista e venho aqui hoje falar para vocês sobre sensibilidade no autismo. Algumas pessoas, principalmente cuidadores ou professores, não têm entendimento do que seja a sensibilidade no autismo. E muitas vezes acham que a criança está com pirraça, tá dando ataque de pirraça, não quer comer porque não quer, porque tá de pirraça mesmo, e outros fatores que levam a criança autista a ter sensibilidade. No caso dos adultos, essa sensibilidade permanece ou pode se modificar ao longo do tempo. Eu tive, depois do meu primeiro vídeo, que eu falei sobre o diagnóstico, do meu diagnóstico de autismo, eu tive um contato de uma colega que queria saber o que o aluno dela, que é autista, não queria saber de comer, às vezes não comia, tinha dia que não queria comer, e ela achava que ele estava de manha, de pirraça. Mas a questão que eu expliquei para ela, o autismo ele pode levar a pessoa a ter vários sintomas de sensibilidade, tanto na questão da visão, da audição, do tato, paladar, né? Textura de alimentos, temperatura. Então, a gente precisa, antes de iniciar um trabalho com a criança autista, procurar saber quais são as coisas que deixam essa criança mais agitada, pode deixar a criança mais apática, ou ela não conseguir comer determinados alimentos. Então tem que saber essas características para que não ocorra o que eu vejo ocorrendo na escola onde eu trabalho, né? Que é não saber lidar com uma pessoa com autismo. No meu caso, eu sou autista nível 1. Eu, inclusive, moro sozinha. Eu não preciso de muito suporte, praticamente nenhum, ou nenhum, né? Por morar sozinha. Há alguns autistas de nível 2 ou dos autistas de nível 2 e 3. O 2 ele vai precisar de um suporte intermediário, né? Um suporte mais específico dentro daquilo que ele necessita. E o autista nível 3 praticamente ele precisa de suporte o tempo todo. Então, vamos lá. Partindo da minha experiência com a sensibilidade do autismo, para vocês terem uma noção. Por exemplo, eu tenho alguma sensibilidade auditiva com relação a sons graves. Sons graves. Então é como se eu estivesse levando pancada dentro dos meus ouvidos, né? Então, sons graves pode ser, por exemplo, um instrumento, principalmente se ele estiver sozinho, né? Algumas máquinas que fazem um barulho mais grave, e voz grave, principalmente a voz masculina, se ela for muito grave, ou se eu passar um determinado tempo conversando com uma pessoa
do sexo masculino, vou dar como exemplo meu pai. Quando eu passo um certo tempo conversando com ele, aí eu já começo a ter sensibilidade auditiva. Aí começa a me incomodar. Eu nunca falei isso para ele, não. Porque é chato também você interromper a fala do outro. E aí como eu vejo pouco meu pai, então dá para eu ter um pouco mais de paciência, né? Mas assim, eu vou ouvindo, mas começa a ter os batidas no ouvido, né? É o zumbido, fala, é como se fossem batidas dentro do meu ouvido, né? Mas você vai bater dentro do meu ouvido. E som, se eu ligar a televisão, por exemplo, tiver uma pessoa do sexo masculino falando e estiver me incomodando, os dois, ou eu vou mudar de vídeo ou desligar a televisão, os três, né? Ou eu vou baixar bem o volume, para eu suportar o barulho. E tenho sensibilidade a, por exemplo, quando a pessoa fala muito alto, se ela gritar comigo, pode ser homem ou mulher. Aí eu já sinto como se fosse uma agulha entrando nos ouvidos e eu começo a sentir muito nervosismo, ansiedade e eu fico sem. Muito difícil eu ter uma reação. No geral, eu procuro, na verdade, até me conter um pouco e falar mais pausado com a pessoa para ver se ela para de gritar ou eu fico calada, porque se eu também alterar minha voz, eu vou ficar mais nervosa, isso não vai ser bom para mim. Teve um episódio de uma pessoa que gritou comigo e depois eu fui conversar com essa mesma pessoa para ver se a gente chegava a um acordo, porque por causa do autismo, eu falei, eu tenho autismo e eu não suporto que grito. A pessoa falou que ela é assim mesmo, que ela não vai deixar de ser ela mesma e eu que seguro meu autismo. Eu queria saber, sinceramente, o que é segurar o autismo. Na verdade, é o que eu segurei a vida inteira. E por isso, no vídeo passado eu falei que por eu ter mascarado os sintomas e mascarado o meu jeito de ser, eu tive depressão e ansiedade. Então é algo que hoje, para o meu bem, né, eu não vou mais disfarçar. Infelizmente, essa pessoa é uma pessoa da área de educação e eu sinto muito por ela, mesmo. Mas é a vida que segue. Outra sensibilidade que eu tenho é com relação à luz muito forte, né? Se a luz estiver muito forte e é aquela coisa assim, aquele piscar de luz muito forte, dá uma cegueira, ou luz que treme muito também, né? Igual essas luzes de danceteria, ou que hoje não se fala mais danceteria, fala boate, não sei, de shows.
também vai me incomodar muito, né? Me dá até vertigem. A sensibilidade, é, tenho sensibilidade à temperatura muito quente, líquido, alimento muito quente. Na verdade, o meu muito quente é o quentinho, confortável da maioria das pessoas. Então, chega a uma certa temperatura que queima a minha língua. Então, o meu quente tá mais para morno do que para quente, na verdade. Sensibilidade no toque de tecidos, se tiver alguma linha, algo áspero, algo que não tiver muito macio mesmo, me incomoda e eu nem quero, nem não visto a roupa. Hoje eu olho tudo para poder comprar, porque passo a mão, passo o tecido no braço para ver, porque se eu sentir alguma aspereza, eu não vou comprar. Não adianta, porque eu não vou usar. E as minhas roupas todas, eu tiro todas as etiquetas, porque me arranha muito, me arranha demais. E aí me incomoda. Existem outros tipos de sensibilidade, que outros autistas enfrentam, né, com relação, por exemplo, a fogos de artifício, né, também barulho de pessoas conversando, se estiver num lugar muita gente conversando também não suporta. Eu até tenho uma certa sensibilidade se eu estiver no meio de pessoas falando muito alto, e chega um ponto que eu tenho que sair de perto para descansar os meus ouvidos e minha cabeça, porque eu não suporto muito também tumulto, não. Mas isso que eu falei, são alguns exemplos de sensibilidade que podem acometer os autistas. Então, para vocês que têm essa dúvida, procurar saber de cada autista qual são as características dele, ou com a mãe, com o pai, ou cuidador. Também deixar para vocês, com relação à sensibilidade, deixar claro que não é todo autista que tem sensibilidade a barulho. Tem autista que até gosta. No meu caso, por exemplo, eu gosto de música alta até um certo ponto. Então eu ouço no máximo 5 músicas, aí eu desligo e dou um descanso para a mente. Mas eu gosto não consigo hoje dançar como eu dançava antes, né? Porque aos 46 anos eu também sou portadora de artrite psoriásica, devido à psoríase, e osteoartrite generalizada, que é o que comumente as pessoas chamam de artrose, né? E tem fibromialgia também. Mas do jeito que eu der conta de movimentar, eu amo dança do ventre. Eu já fiz algumas aulas, às vezes faço alguns movimentos em casa, né? Os movimentos que eu dou conta. Mas com relação à sensibilidade, é algo que é muito particular
a gente não pode generalizar e simplesmente porque a sociedade ainda coloca todo autista dentro de uma caixinha só. Todos nós, como se todos nós pertencêssemos a uma mesma caixinha. E não é. A gente, a gente é, cada um é uma peça, né? Tanto é cada um é de um jeito, né? Um indivíduo tem sua personalidade, tem suas qualidades e defeitos também, como qualquer outra pessoa. Tanto é que o símbolo do autismo, né, é o quebra-cabeças com as peças coloridas, né, cada peça de uma cor. Simbolizando as peças, o indivíduo como um ser único, cada um do seu jeito, do seu tamanho, da sua forma, da sua personalidade. E, na verdade, se você for perceber bem, por mais que as pessoas tentem colocar o indivíduo como sendo alguém que tem que pertencer a uma determinada classe ou um determinado grupo, né? A sociedade gosta muito de querer rotular e os indivíduos, as pessoas também sempre querem pertencer a um determinado grupo. Se você for bem observar, ninguém é igual a ninguém. Até fisicamente não. Se você for observar, por exemplo, uma pessoa, nenhum ser no mundo tem as digitais dos dedos iguais. Então, é uma das provas de que nenhum ser humano é igual ao outro, né? É uma prova física. Mas se você for ver do ponto de vista psicológico, também não é. Também não é. Por mais que tenham traços parecidos, né? Por exemplo, se você faz psicologia, você vai estudar o ser humano de uma forma assim, em que algumas situações são parecidas, mas não iguais. Então, você nunca vai atender uma pessoa igual você atende a outra. Isso os psicólogos mesmos sabem dizer. Nós, professores, também. Nós, professores, tem coisas que são muito parecidas, não iguais. Então, nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem sua particularidade. E nós, seres humanos, somos também. Autistas ou não, nós temos nossas particularidades. Tá? Então, é isso. Sobre a questão da sensibilidade, eu quis falar para poder elucidar a questão das particularidades do autismo nesse sentido e tentar fazer com que as pessoas conheçam mais os autistas e respeitem sabendo-se dessas situações, né, dessas sensibilidades, possam respeitar o autista como um indivíduo que precisa de uma determinada compreensão, assim como qualquer outro indivíduo também, mas que não, infelizmente ainda na sociedade, ainda não se fala, até dentro das escolas ainda não se fala muito em autismo na sua, na sua integridade. Isso tem feito muitos autistas ainda
muitos alunos autistas sofrerem dentro das escolas, porque nós falamos de uma educação inclusiva, mas eu falo que a educação inclusiva ela ainda não chegou direito nas escolas como deveria, porque primeiro para você incluir um aluno com determinadas características, para você incluir um aluno dentro da sala de aula e dentro da escola, é necessário você dar ferramentas, instruções e conhecimento para os profissionais da educação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar seu like, compartilhar e fazer seus comentários, porque isso vai ajudar muito a levar mais conhecimento para outras pessoas, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de um autista mesmo, tá? Então, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Muito obrigada. Beijo.